Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova, hoje abordando um tema extremamente importante que é a gripe espanhola. Vamos falar de gripe espanhola por alguns motivos. Entre eles, um dos mais importantes é deixar você atualizado sobre o tema em 2019. Estamos aí no centenário, entre 2018 e 2019, no centenário da pandemia. E por que isso é importante? Porque as bancas que fazem as questões do Enem e vestibulares, se eu fosse um integrante da banca, eu ficaria muito ligado a temas que trazem à tona assuntos como este, temas relevantes. Então, por que não abordar algum tema sobre a gripe espanhola? E isso vale não só para a matéria de biologia, como também contextualizando outras matérias, a história, por exemplo. Mas fica aqui avisado, nós vamos abordar o tema a gripe espanhola e algumas relações importantes sobre essa doença que afetou milhares de pessoas e matou milhares também de pessoas. Vamos então à mãe de todas as pandemias, a gripe espanhola. Vamos lá. Bom, por que será que ela foi denominada a mãe de todas as pandemias? Muito simples. Nenhuma outra pandemia matou tantas pessoas quanto a gripe espanhola. Então, essa já é a razão principal para que a gente possa ficar muito ligado nesses processos de doenças infecciosas e que hoje podem ser combatidas a partir de vacinação. Então, vamos lá. O que aconteceu? No dia 4 de março, fica registrado, de 1918, um soldado da base militar de Fort Riley, nos Estados Unidos, ficou de cama com sintomas de gripe. Até então, nesse exato momento, talvez você esteja com sintomas de gripe. Milhares de pessoas certamente estão com sintomas de gripe pelo mundo. Aí tu vai dizer, professor, não tem nada a ver, isso é muito comum. Pois é, seria muito comum se não fosse um vírus qualquer. Acredita-se que este vírus teria sofrido uma mutação e teria contaminado outros animais, porcos, enfim, e teria chegado até o organismo humano a partir de mutações. Aí começa a se tratar de um vírus com uma capacidade proliferativa muito alta. A partir disso, começamos a falar da chamada gripe espanhola. Bom, o que aconteceu? Vamos observar o seguinte. Esse acampamento no Kansas, que treinava cidadãos americanos para a Primeira Guerra Mundial, nesse local foi um dos primeiros lugares no planeta a ter um grupo grande de pessoas doentes com a gripe. Pensa comigo, Primeira Guerra Mundial, aonde os Estados Unidos estava lá atuando com seu grupo militar, e aí você fica imaginando. Aí os soldados começam a ficar doentes e vamos lembrar, na Primeira Guerra Mundial, os medicamentos, as drogas, principalmente antibióticos, estavam engatinhando. Então, não havia tratamento suficiente para esses tipos de doenças, principalmente essas que atacavam rapidamente muitas pessoas e deixavam elas com sequelas e também podendo levar à morte. Bem, vamos em frente. O que mais? A partir de agora, você vai observar outra informação que diz o seguinte: naquela semana de março, mais de 200 soldados adoeceram também, junto com esse soldado, o primeiro deles, ele se chamava Albert Gitchell, esse soldado. Em apenas 14 dias, mais de 1.000 militares foram parar em hospitais e o mal se alastrou para outros acampamentos militares. Veja só. No pico da epidemia, mais de 1.500 militares reportaram a enfermidade em um único dia. Bom, não é uma gripe à toa, né? Mais de 1.500 soldados reclamar de sintomas de gripe num único dia, algo estava muito errado. Bem, nós podemos ver nessa imagem, aqui nós temos um hospital de campanha, onde muitas pessoas estavam acamadas e, infelizmente, certamente muitas dessas pessoas aí faleceram motivada pela gripe espanhola. Mas vamos lá, vamos continuar a falar sobre a gripe espanhola. Bem, a doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com soldados americanos que embarcaram para a Europa e lá ganhou o mundo. Bem, bastante importante citar
Por que o nome da doença, da pandemia, foi dado o nome de gripe espanhola? Bem, a gente fica imaginando, professor, deve ter alguma relação, deve ter começado lá pela Espanha. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Durante a Primeira Guerra Mundial, a imprensa dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, ela era censurada e minimizava os dados sobre a doença. Contudo, na Espanha, que era neutro, um país neutro em relação à guerra, os jornais noticiavam livremente as taxas de mortalidade, fato que criou uma falsa impressão no território espanhol que era o mais afetado pela doença. Na verdade, não era o território mais afetado, e sim aquele que divulgava os índices reais de pessoas infectadas e pessoas mortas. Por isso, foi dado o nome de gripe espanhola. Muito bem, então vamos em frente. Agora, vamos observar um pouquinho sobre alguns dados estatísticos sobre quantas pessoas realmente morreram durante essa pandemia. Olha só, a chamada gripe espanhola, que nada tem de espanhola, como nós acabamos de falar agora, ela matou entre 50 a 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. Eu vou repetir, é bem importante, 50 a 100 milhões de pessoas. É um número muito grande de pessoas que morreram motivadas por uma única doença causada por um vírus. Já, para você ficar muito ligado, eu vou dizer para você, acompanhe até o final do vídeo, o que o vírus da gripe espanhola tem a ver com o vírus H1N1, que nós sofremos uma pandemia, outra pandemia, em 2019. Aqui no Brasil também, obviamente, muitas pessoas morreram. Se liga então e me acompanha até o final dessa aula. Muito bem. Outra coisa importante, um dado estatístico, gosto muito de falar sobre esses dados. Esse número que eu acabei de citar para vocês, 50 a 100 milhões de pessoas, ele matou muito mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial matou. Olha só, matou muito mais do que em 40 anos de uma epidemia de HIV já matou nesse planeta. Muito mais. Uma doença denominada gripe espanhola. Muito bem. Bom, aqui no Brasil nós não ficamos de fora, obviamente. Então, pensa comigo. O Brasil não passou ileso pela doença, estamos marcando aqui. Por aqui foram cerca de 35 mil óbitos, entre eles o presidente da época, denominado Rodrigues Alves. Rodrigues Alves foi um presidente que foi eleito por 2 mandatos aqui no Brasil. Ele nasceu em 1848 e faleceu em 1919, como nós observamos nesse jornal, na imprensa brasileira, que noticiou aqui a Gazeta de Notícias. O Rio é um vasto hospital e, obviamente, a partir disso também, entre essas 35 mil pessoas que morreram, também vitimou o presidente do Brasil, o denominado Rodrigues Alves. Bem, para a gente trazer um pouco mais de história para vocês, aqui eu tenho um periódico que foi publicado há pouco tempo, em 15 de janeiro de 2019, no jornal No Zero Hora, onde faz uma menção sobre há 100 anos o presidente eleito do Brasil era vítima de gripe espanhola antes de assumir o cargo. Antes de assumir o segundo mandato, ele acabou falecendo de gripe espanhola. Bem, olha só, Rodrigues Alves, que havia governado entre 1902 e 1906, morreu antes de ser empossado pela segunda vez. Eu faço um relato da história, mesmo não sendo professor de história, de que esse presidente, ele promoveu no Brasil uma revolução, tentou promover uma revolução sanitária, porque naquela época muitas outras enfermidades acometiam as pessoas por aqui, e ele convidou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para capitanear, a partir de então, um setor importante sanitário aqui no Brasil, já que o nosso estado sede seria o Rio de Janeiro,
então foi no Rio de Janeiro que ele começou a fazer uma revolução sanitária. E só para citar um dado importante, a partir disso, um grande fato histórico que vocês já estudaram, chamado a Revolta da Vacina, onde, de forma compulsória, ele obrigava que as pessoas todas fossem vacinadas e havia um grupo de pessoas que se rebelavam sobre esse fato, porque faltava informação e eles acreditavam que ficariam doentes, que era um plano do governo para matar as pessoas. Então houve essa revolta que mais adiante foi explicado de forma mais coerente para que essas pessoas fossem realmente vacinadas, e essa vacina era contra a febre amarela, que desde então até hoje se fala muito em febre amarela, e naquela época já matava muitas pessoas por aqui. Mas vamos lá, para não perder o foco, a gente vai continuar com a nossa revisão da gripe espanhola. Bem, continuando, vamos em frente a partir daqui. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre o vírus que causa a gripe. Eu falei para vocês agora há pouco que relação que o vírus que causou a gripe espanhola tem a ver com H1N1 da influenza A gripe suína, que causou uma pandemia em 2009, e aqui no Brasil também tivemos muitos óbitos. Bem importante que o vírus por trás da pandemia era um velho conhecido nosso. Acreditem, o vírus que causou a pandemia era o H1N1, exatamente isso. Obviamente que não era exatamente molecularmente o mesmo vírus, porque ele sofre mutações com muita facilidade, mas a sua estrutura ainda era H1N1, o mesmo H1N1 que nós temos hoje, que se chama H1N1 devido à neuraminidase, que é uma proteína encontrada aqui na sua cápsula, no capsídeo viral, e a hemaglutinina, que é também uma outra proteína, por isso H1N1. Enfim, essa é a estrutura do vírus. O vírus da gripe é um vírus de RNA, todos os vírus da gripe são vírus de RNA, e eles passam através de um contato direto, principalmente através de gotículas de saliva. Bem importante citar este fato. Mas vamos continuar a falar dessa grande epidemia. Bem, o que eu posso falar para vocês é, primeiro, a história ela vai se repetir, e nesse momento, hoje, no dia 28 de abril de 2019, você já fez a tua vacina contra o H1N1? Você já fez? Você está pensando em não fazer? Você tem dificuldades em fazer a vacina, a trivalente ou a quadrivalente? Bem, não esqueça que aqui no Brasil existe um plano de vacinação e que muitas pessoas estão incluídas dentro desse planejamento de vacinação nacional. Então você precisa ser vacinado, ok? Primeiro começamos assim. Primeiro, em 1918, vamos citar aqui, não havia antibiótico para tratar as infecções secundárias à gripe. Primeiro ponto, gripe não se combate com antibiótico. Até porque gripe é causada por vírus e antibiótico é usado para matar bactérias. Mas segundo ponto, uma pessoa com gripe fica com um sistema imunitário debilitado e bactérias que causam outras doenças podem se aproveitar e também desenvolver nessa pessoa outras patologias. Naquela época, em 1918, não havia antibióticos para combater essas infecções secundárias. Nós estamos aqui abordando se o fato da pandemia, a mãe de todas, a gripe espanhola, poderia se repetir atualmente. O que nós temos hoje que não havia naquela época? Primeiro, medicamentos. Bem, segundo, em 1919, da mesma maneira abrupta que o vírus chegou, ele sumiu. Bem, por que ele sumiu? E, claro, um tempo aí, durante 1918 a 1919, nesse período aí, houve ciclos da doença e depois essas pessoas desenvolveram, quem sobreviveu começou a desenvolver anticorpos. E essa doença começou a diminuir e ela praticamente cessou. 100 anos depois, temos muito mais condições de localizar, de diagnosticar e conter uma epidemia. É verdade. Biotecnologicamente, sim, é verdade. Mas hoje também temos muito mais facilidade de dissipar uma doença, ao contrário do que aconteceu lá no Fort Riley, nos Estados Unidos, com aquele soldado que contaminou todos os demais. Hoje, nós temos um fato que é a globalização.
nós nos deslocamos pelo planeta de forma muito fácil. E hoje também muito mais pessoas convivem em ambientes. Então, hoje, por este motivo, seria bem mais fácil espalhar uma doença pelo planeta. Outra coisa importante, contamos com antibióticos para barrar as bactérias que se aproveitam da gripe para bombardear o sistema respiratório, como eu falei agora há pouco para vocês. Bem, seguimos um pouco mais. Agora, nós também abordaremos o seguinte. Hoje dispomos de uma rede de vigilância mundial que rastreia vírus e emite alertas para prevenir surtos. Outra situação, fazemos campanhas para conscientizar as pessoas e também, bastante importante, podemos tomar vacinas. Eu vou citar aqui vacinas. Por que eu falo isso? Das vacinas. Bom, eu vou chamar a atenção para vocês de uma situação que vai aparecer aqui na tela em seguida, a respeito de um grupo, de um movimento de pessoas que estão sendo influenciadoras de outras em relação a não fazer vacina. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue localizar isso aqui. Facilmente eu vou localizar, aí está. Bem, esse movimento, o movimento anti-vacina, vou buscar o site, aqui está, do periódico O Globo, no dia 30 de janeiro de 2019, vocês podem acessar essa informação. O movimento anti-vacina é incluído na lista de 10 maiores ameaças à saúde em 2019. Um movimento chamado Movimento Anti-Vacina. Eu vou repetir, um movimento denominado anti-vacina. Bem, primeiro, quais os propósitos de um movimento que prega a não realização de uma imunização do tipo ativa, que faz com que o teu corpo desenvolva anticorpos e previna você contra muitas doenças, entre elas H1N1, a influenza A, que nós estamos nesse exato momento, em abril de 2019, falando sobre uma campanha nacional. Então, tem que ficar muito atento em relação a fazer ou não fazer a vacina. É óbvio que a minha informação é fazer a vacina. Eu mesmo já fiz a vacina há cerca de 3 semanas atrás, lembrando que a vacina tem um tempo médio de 3 a 4 semanas para que você consiga desenvolver os anticorpos necessários para você ficar prevenido dos principais tipos de vírus que circularam e circulam nesse momento na Europa e nos Estados Unidos e em outros locais e que também vão circular aqui no nosso continente neste inverno que está se aproximando. Então, repito, bastante importante fazer vacina. Tanto importante é fazer a vacina, a gente vai continuar a falar aqui sobre a gripe espanhola, eu faço menção à lembrança que nós temos que ter da pandemia que afetou o Brasil e o mundo em 2009. Bem, esses dados são dados do Ministério da Saúde, como vocês estão vendo. Aqui os casos confirmados da doença se referem ao período de 25 de abril de 2009 a 12 de setembro do mesmo ano, de 25 de abril a 12 de setembro. Então, é claro que esses dados, se você procurar, você vai encontrar outros dados. Então, eu só peguei um dado do período de abril a setembro de 2009, ok? Do total de pessoas, de casos confirmados no Brasil, 9.249 casos confirmados. Vamos aqui, casos de mortes confirmadas lá em 2009, 899. Claro que esse dado não está atualizado. Ele é um dado só para te chamar a atenção. Se você observar os números marcando aqui no nosso mapa, e afeta praticamente todos os nossos estados, todas as regiões e territórios do nosso país. Bem, e nós falamos de H1N1, que naquela época chegou rapidamente aqui ao Brasil, afetando, onde teve o primeiro óbito no estado do Rio Grande do Sul. E aí se alastra para todas as outras regiões do nosso país. Então fica a pergunta para você. Fazer ou não fazer a vacina? Olha só, Movimento Vacina Brasil. Acho importante, eu não estou aqui ganhando nada para fazer essa propaganda, mas não é uma propaganda.
é uma informação. Aonde existe vacina, é necessário fazer para que você se previna em relação à doença. Fica aqui o convite. Outra situação importante, você aproveitou a aula para revisar conceitos sobre a gripe espanhola e mínimos fatos históricos. Lembrando que deverá ser cobrado nas provas de vestibulares, Enem, devido ao fato de que atualmente está fazendo agora, em 2019, 100 anos. 2018, 2019, 100 anos da pandemia, a mãe de todas. Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu, até mais. Tchau, tchau.